William Silva. Desculpa, mandou Supremo. Aqui, ó. Para o Kim, regimes marxistas no século XX foram os responsáveis pelos maiores crimes, genocídios e crimes contra a humanidade de toda a história. Qual é a dificuldade dos liberais democratas em expor a essência de hipocrisia, terror e manipulação da esquerda? Cara, a grande dificuldade é o seguinte, vamos falar sobre debate público. A esquerda, eu acho que teve muito mais sucesso em se colocar como monopolista das virtudes do que a direita. Eu acho que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, em colocar como o discurso raso do Lula. Qual que é o discurso do Lula no Podpah? Pobre vai comer picanha. É o mais quem é de direita defende o interesse do mais rico, quem é de esquerda defende o interesse do mais pobre. Como se a gente fosse simples, separar numa dicotomia tão rasa e superficial assim. Como se você não tivesse gente bem intencionada na direita e na esquerda que quisesse os mesmos fins, só que por meios diferentes. Né? Então, eu acho que a grande diferença é essa, que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como virtuosa, em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, do que a direita. E aí a direita acabou ficando com essa peste de defensora de rico e etc Cara, e tal. Eu ouvi tudo isso, mas... Como ícone da direita, a gente teve Bolsonaro e fudeu, né? Tá, Não, gente, eu concordo eu preciso plenamente, falar mas duas mesmo antes coisas do Bolsonaro... urgentemente. Kim, rapidão. Diga. Te ouvi com todo o respeito e espera, mesmo sabendo o que vinha. O que diferencia direita e esquerda, classicamente, é que a esquerda está preocupada com reduzir a desigualdade e talvez a direita esteja mais preocupada com liberdades e definições disso. Tem um debate honesto aí. Igualdade e liberdade são dois conceitos. Uma das principais coisas do meu mandato é o compromisso com combater a desigualdade. Talvez seja aí que a gente se diferencie. Agora, esse comentário foi extremamente esdrúxulo. O stalinismo tá para a esquerda, como o nazismo tá para a direita. Na hora que ele iguala stalinismo à visão de esquerda, quem vira para quem votou no Bolsonaro e chama de fascista. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Autoritarismo é uma merda, seja de esquerda ou de direita. Então, assim, é um desserviço que ele fez. E acho que a gente tem que ter honestidade. Se alguém falasse assim, Tabata, diante do que Hitler fez, como é que elegeram a direita no Brasil? Eu ia falar, meu amigo, não sou de direita. Mas é desonesto o seu argumento. Só pra gente colocar todo mundo na mesma página. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Tipo, nazismo é de errado, é de demônio. Autoritarismo é errado. Eu entendo a pergunta dele pelo seguinte, você tem muito mais pessoas, por exemplo, recentemente deu entrevista agora pra Globo News um stalinista, o professor Jones Manuel. Você tem muito mais gente que defende abertamente o comunismo, o Partido Comunista e etc., do que você tem extrema-direita defendendo nazismo, defendendo fascismo. Né? Eu acho que nesse sentido vem a pergunta dele. É socialmente muito mais aceito a extrema-esquerda autoritária do que a extrema-direita autoritária. Discordo plenamente. Ninguém fala de Mao Tse Tung como se fosse um cara foda. Pode um esquerdista fala. Um esquerdista maluco. A maioria das pessoas assim como tem partido nazista no Brasil que vai falar do Hitler. Tem gente maluca dos dois lados. Mas fala com muito mais espaço sujeito que fala do Stalin do que o sujeito que fala do Hitler. Eu vi nos Estados Unidos uma passeata nazista. Sim. Isso não é... O nazismo não é tão forte quanto o Mao Tse Tung. Talvez mais. Só que talvez no Brasil, tá? Existe. Mas que formalizado... Existe. Não, qual é o partido nazista? Não, assim, eles se organizam, dá tudo certo. Não, mas qual que é o partido constituído nazista? Não, formalizado não deve existir. Que existe um partido nazista organizado que não está na lei, porque claramente não é permitido. Isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica brasileira, porque isso espalha o antissemitismo. Em contrapartida, você tem um partido comunista formalizado, permitido pela lei, com representante no Congresso. O que é um problema, que é um partido democrático. Na verdade, desculpa, Tabata, um partido que reconhece a Coreia do Norte como democracia não é um partido democrático. Tudo bem, gente, mas... Um partido que defende uma emenda constitucional que proíbe imigração amarela não é o Partido Democrata. Então, vamos lá. O governo errou de ter... Assim, você sabe que eu sou super dura com ditaduras na América Latina e discordo nisso. Mas a direita também vive passando pano para vários regimes autoritários na Europa. Não foi lá o governo todo? Para a Arábia Saudita e não sei o quê? E eu não vi ninguém se revoltando com isso. É de esquerda. Quando a ditadura é conveniente, não, a gente entendeu? repudiou isso Tem hipocrisia dos dois lados. Mas tem dos dois lados. Não, é raro quem denuncia autoritarismo dos dois lados. Eu concordo que tem hipocrisia dos dois lados, mas agora, as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas são vistas como uma maneira muito mais leniente do que as atrocidades cometidas pelos regimes de extrema direita. Por mim, não. Pela sociedade, a única reivindicação que eu fiz a ele é não chame de esquerda, chame de stalinista, porque não é a minha visão. Não, tudo bem, mas não tô te acusando, Tabata. Eu tô falando da sociedade de maneira geral.
Aí eu tenho que ter dado pra ver, porque não é a minha Mas percepção. o dado é que a gente tem um partido formal comunista, aceito socialmente, com espaço na imprensa, com espaço no parlamento, e a gente não tem um partido de extrema-direita, fascista ou nazista, com espaço no parlamento, com espaço na imprensa. Otávio, Esse é o dado fático da Vou te realidade. desafiar. Eu desafio no sentido, a esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. Sendo muito meu sincera, desafio. eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. Pré-Bolsonaro, tava. Impeachment da Dilma, Eu sim. discordo E também, acho que agora a gente tem um Eu discordo momento em que tem plenamente. uma mudança, A tem mais espaço para a a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não é. minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a Gente, maioria é... Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa que vai tem que ser calar os combatida todos os dias. preconceituosos. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que, que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar duas vezes de falar uma merda. Por que, que tem crime, então? Seu argumento não serve se foi Elas isso. vão pa- elas Elas vão não pensar falar duas em vezes de público. fazer No uma argumento é que elas não merda. vão falar em O que é público. crime tem que Elas ser vão falar no criminalizado. subterrâneo. Não, E esse subterrâneo eu tem discordo. força. Eu discordo porque... Então você acha que a gente. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho que não, não. não acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que mesmo... que é a Existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso, não. Eu tô falando de existência. A existência de um Mas não partido é injúria. A nazista injúria se auto-injúria, fere no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é identidade. também, mas é também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Desde que você não fira ninguém. Quem que liga? Se o Igor é um merda, não é o caso. O Igor é um cara poderoso hoje em dia. Mas se ele é um merda, tá na sarjeta, um cara fora do padrão social, quem liga o que ele fala? Não, mas tem um ponto Ninguém também. liga. Tem um ponto também que... Bem, uma das tem partes um- do meu trabalho é para que liguem, para que ele tenha acesso à renda mínima, para que ele tenha acesso à educação, para que o Estado não vá lá e bata nele e mate Mas ele a só questão porque é ele que tá não na situação importa de a rua. liberdade de expressão de quem não é poderoso. Certo? Até você estar no regime autoritário e não poder porque expressar e expressar não reivindicar suas significa nada. coisas. Não importa o que você expressa se você não tiver poder. Por mais fudido que seja a nossa democracia, a gente concordou que ela é muito lascada mesmo. Se alguém for lá e fizer alguma coisa contra o Igor, ele pode denunciar. Porque ele tem poder. Porque ele é poderoso. Porque ele é dono do Flow. E se ele falar alguma coisa, a Globo e o UOL vai fazer uma notícia. Cara, não é verdade. Não, mas É calma, totalmente verdade. mas ainda assim, tipo, Ele tem quando, muito quando o mais Rui acesso à Costa justiça, do PCO concordo. fala em fuzilar Agora, ele burguês, pode falar o que ele quiser. aquilo é contemplado pela liberdade de pode não. expressão. É o quê? Quando, por exemplo, o Rui Costa do PCO fala em fuzilar burguês, e aquilo está contemplado, pelo menos pelo entendimento de hoje, pela liberdade de expressão. E isso entra em contradição com violar direitos humanos. Então ele não deveria ter o Voltemos à direito. minha definição. Então, Tá ele- ameaçando a existência de alguém, pra mim, fere a liberdade de expressão. Então, sim. por exemplo, o Partido Comunista, na sua definição, não deveria existir. O que o Partido Comunista Brasileiro prega que te fere? Que os Fere a sua burgueses existência. tinham ser calados e mortos. Morte. Isso não tá no Estatuto do PCdoB. E- Mas tá não, no não, cosmos da coisa. Não, calma Não, gente, aí. vamos lá. Você Se- conhece não tá? a bancada do PCdoB Se tão você- bem quanto eu. Você não, não desculpa, acha que é desonesto dizer isso Não deles? acho. Se você perguntar para um integrante do Até PCdoB... onde me consta, são todos democratas. Se você perguntar para um sujeito do PCdoB se ele acha que burguês deve ser fuzilado, você vai ter divergências internas e boa parte vai defender que sim.
o partido, enquanto instituição, prega o fuzilamento de alguém? Porque se pregasse, eu seria a primeira a falar que tem que tirar a existência dele. Sim, o PCdoB porque enquanto instituição. a maioria absoluta do PCdoB defende a Coreia do Norte, por exemplo. Ai, gente, não é a maioria absoluta. É, a O maioria PCdoB absoluta, Tabata. Isso é fato, não é opinião minha. A maioria absoluta do PCdoB defende o regime da Coreia do Norte. Isso não é opinião minha, isso é fato. Tudo bem, mas qual era o meu ponto? Tem Mas alguma tudo coisa... bem, Tabata, não tá tudo bem, não. Não, não é tudo bem Não tá isso, tudo tudo bem, bem o seu não. argumento, eu já entendi, tá bom, já debatemos 5.000 vezes que é uma merda a esquerda defender regime autoritário, que eu discordo disso, que eu me posiciono sobre isso. Você jogar isso na minha cara agora não muda nada. Não, eu não tô jogando isso na cara, eu tô ônus do lado perguntando, em que eu você tô. acha que isso deve ser proibido ou não, de acordo com a sua visão de mundo? Proibir que Discussão se sobre liberdade de defenda... expressão. Se você acha que o Não, limite porque da liberdade de defender um expressão... regime X de outro país não fere a liberdade de nenhum dos nossos cidadãos. Por que não? O detalhe da Coreia do Norte é literalmente ferir a liberdade de expressão dos outros. Se a gente aceitasse a lógica da Coreia do Norte como a nossa lógica, a gente ia proibir a gente de falar mal do Bolsonaro. Não, então vamos lá. Vocês acham que partidos de direita que defende ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, Deveria mas perder o esse é o estatuto? ponto fundamental, Tabata. O Porque que, eu não o que acho. eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente Culturalmente. rejeitada. Mas Aí, que ela não vírgula, seja desde legalmente... que ela não fira a existência de ninguém. Mas como que uma Inferindo opinião fere a existência de alguém, Uma mesmo opinião- assim- Uma opinião não fere nada. Como que o holocausto aconteceu? Ah, Não são- foi por opinião. Eu posso te garantir isso, que não foi opinião. Porque se que espalhou fez uma isso. cultura Não, contra a foi comunidade Hitler judaica. pegando o exército nazista e falando, eu vou te matar se E você não por for que pra esse que lugar. isso É foi força, possível? não é opinião. Porque houve toda uma campanha. Foi não, aí você não possível. conhece nada da história do nazismo. Desculpa. Mas não é opinião. Uma campanha de anos Mas não é difamando opinião. uma população inteira. Mas isso é a força. Isso não é sendo opinião. usado de uma Quando maneira... você coloca a existência de alguém em risco, não é opinião. Você acha que a maioria queria que os nazistas colocassem campos de concentração e matassem e torturassem as pessoas? Mas a maioria tolerou isso porque o judeu foi colocado tanto como o outro, com todas essas coisas negativas, que isso foi tolerado. Mas isso É não é muito reprimido com perigoso você esse impedir que as discurso. pessoas falem o que elas pensam. Isso é reprimido com Elas cultura. podem dizer o que elas pensam desde que não fira a existência de ninguém. E como que você define o que fere? Como que uma opinião fere a existência de alguém ou não? Não é difícil, Monark, esse é o quando a problema. sua opinião coloca Tem gente que uma fala que população você ser como contra a algo... cota fere a existência de alguém. E eu deveria ser morto. Tudo bem, mas eu vou pagar todos os pecados da esquerda que carregar sobre mim. O que eu tô Não tô dizendo falando de é, você, na eu tô hora falando que de como essa que a lógica sua extrapola fala na realidade. incita a violência, o ódio, ou coloca em risco a vida de gays, de negros, de judeus, a sua fala não entra na liberdade de expressão. Isso Eu é discordo. tudo. Colocar em risco faz parte de liberdade de expressão. Mas, gente, assim, eu já entendi que você discorda, eu já entendi que você discorda. aí Não, eu mas concordo. o negócio é, liberdade de expressão não só por causa que todo mundo concorda. É fácil nesse sentido. Você Se pode você dá discordar liberdade de pra mim no todo que mundo você... o lógico, é fácil da liberdade de expressão. Meu Deus, pro quanta lógico. coisa a gente não discordou aqui hoje, tudo na sua liberdade de expressão. Mas se você fizer uma fala de ódio contra uma população Quem define específica, o que é fala de ódio? a justiça. Esse é o problema. Esse Se é o você problema. colocar aqui, gays deveriam ser assassinados, eu vou ser a primeira a te denunciar. Mas o problema não é isso. É que a fala de ódio não vai ser só usada para esse exemplo. Mas eu tô A falando fala de de ódio vai exemplos ser extrapolada. concretos. O problema é que, quando você põe para um corpo político a Em decisão nome da do sua que liberdade é de expressão, moral eu posso ou não, incitar o corpo ódio e político vai ser promover um genocídio? corrompido. Porque nesse momento tem lugares como Mianmar, em que se usa a rede social para incitar ódio contra uma população, e essas pessoas, por causa de rede social, estão sendo assassinadas. Uma partir- Então, Não, em nome discordo. da sua liberdade de expressão, Discordo. eu Não é por posso causa de incitar rede ódio social, contra alguém? É por causa de uma cultura, de uma política que permite... Foi potencializada por rede social. Rede social é a fala das pessoas, Tabata. Rede social A rede social se potencializa esse tipo traduz de a praça coisa. pública na Praça Sé. É a Praça Sé, é a tecnologia. Antigamente não existia a Praça da Sé. Tudo bem. E as pessoas, é para uma se comunicar ferramenta, com todo assim como a mundo, imprensa, era mais que difícil. potencializa discurso de ódio. Mas você Por não isso vai o discurso proibir o de cara ódio da tem que ser Praça da Sé. proibido.
O que é discurso de ódio? Esse é o Se problema. um mas cara eu- na Praça da Sé O que declarar... é discurso de ódio? Esse é o problema. Para de rir, Igor 3K. dizer Para que de alguém rir. tem que morrer. Para de rir, Igor. Igor, para de rir. Esse papo 200 vezes. Não, para de rir, Igor. Então Para de rir, me isso não tem a ajuda. menor graça. Igor, para de rir. Para de rir. Você parou de rir? Para de rir. Para de rir. Tá. Tamo discutindo. Não, mas, Otávio, Estamos a questão é discutindo que democracia. a parada é muito mais filosófica do que parece. A Não, questão pra mim é muito concreta. Tem gente que morre por causa Mas de quem discurso decide? de Mas quem ódio. decide? Não, mas que é eu acho que discurso de ódio. tem um ponto pragmático também. Pra mim que é muito claro ponto saber Não é Não é pragmático. simples, discurso não é de ódio. simples. O ponto Eu pragmático quero- é eu acho Incitar a que- eu acho que- violência contra alguém é discurso de ódio. Ok. Ponto. O que Não é incitar a difícil. violência? Você Batam fala em que eu não fulano. gosto Fulano de- merece Sei lá. apanhar. Fulano tem que ter o toque Qual arrancado. é a Discurso de melhor ódio. maneira de reprimir um discurso de ódio discriminatório preconceituoso? Eu acho que esse é o Educação. É o Estado cerne que vai se da meter questão. nessa? É o cerne da questão. Eu também Qual acho. é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas, incentive o assassino a pessoas, incentive que determinado grupo religioso, étnico, racial morra? É criminalizar ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada Você o acha suficiente que é errado a nisso? Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Qual é a resposta que você dá para todas as famílias judaicas que perderam pessoas no Holocausto? Cultura. A rejeição sistemática e fundamental aos negócios, à religião, ao discurso Mas se o nazista. nazismo Cultural. não está proibido, por parte então tudo da isso pode sociedade. começar novamente, chegar pode, ao poder Não e pode matar. chegar Não novamente porque você tem Mas você um não está argumento. criminalizando. Qual que é o problema? Então Porque como você é que tem não um vai chegar ao Você argumento. está poder? Você tem um descredibilizando toda a argumento. inteligência social Você que tem- existe. Você tem um Você acha que A argumento humanidade já histórico. cometeu muita merda em efeitos de manada, então vou sim criminalizar discurso de ódio. Mas, ó, Da mesma maneira que em A gente efeito já- de manada e de maneira irracional você criminalizou discursos que não deveriam ser criminalizados em defesa de direitos humanos, Uso de garantias drogas. fundamentais e democracia. Da mesma maneira que a espada de Damocles que você está falando serve para atacar o nazismo, serve para atacar a defesa dos direitos humanos, serve para atacar a democracia, serve para atacar os direitos fundamentais, serve para atacar os direitos Eu sei que individuais. leviano é uma palavra que Da ficou mal utilizada na mesma política. maneira você Mas pode acho utilizar tão a leviano comparar a o Holocausto e o vontade- nazismo com o que você está comparando. a vontade Tão da leviano. maioria a qualquer será outro que os direito princípios individual. não importam? Será que tudo que acontece no mundo não tem uma base fundamental, que é isso que é importante? Eu acho que é isso que importa. Pra mim, o que importa é a vida humana. Pra mim, a Mas a coisa vida mais humana tá inegociável em sendo toda a discussão é a contemplada vida nesse humana. argumento. Esse é um pressuposto em que todo mundo Inviolável. concorda que a vida humana é inviolável. O outro ponto é qual que é a melhor maneira de proteger a vida humana. Proteger, exatamente. Se é uma proibição estatal ou se é uma sanção econômica, social, Por que, socioeconômica então, que vocês ampla são da a favor de sociedade. criminalizar o estupro, já que vocês Se acham é- que que é criminalizar algo não serve de físico. porra Mas nenhuma? uma coisa é criminalizar o Incitar a estupro, violência outra também é algo muito concreto. Mas não é físico. É físico, porque Não é logo físico. se traduz em uma E outra, violência eu nem sei que física. sou contra incitar a violência, entendeu? Uma coisa é falar, se fala assim, eu sou a favor de uma raça suprema. Eu não estou necessariamente incentivando a violência. Porque você ser a favor Você de uma raça pode falar suprema... isso, eu só vou achar que é uma grande merda. Ok. O que você não pode é Mas falar, o ponto tal é que a gente povo tem que dar é liberdade de inferior alguém e tem falar que ser essa merda. exterminado. Não tem que dar liberdade de falar que ninguém tem que ser exterminado. Não, tem. exterminado não. Eu não tô falando isso. Tô Então falando você é a do outro favor que ponto. nesse caso a gente tem que reprimir essa pessoa? A pessoa que falar, tal povo tem que ser exterminado. Mas de qual uma forma a gente reprime? Qual a forma que a gente reprime? Essa é a questão. Aí você vai pra lei e vê qual é a pena. Ela vai pagar uma multa? Ela vai ser presa? Mas, Ela Otávio, vai fazer você acha que serviço só a social? lei reprime e direciona uma sociedade ou você acha que a cultura tem uma Eu influência? acho que é uma parte. Cultura tem uma influência enorme. Só tô achando muito engraçado como vocês não querem criminalizar discurso de ódio, de poder exterminar uma população, mas querem criminalizar Mas os já crimes, o roubo. mas já é Vocês não criminalizado. estão achando que criminalizar não serve de porra nenhuma? Mas Faz incitação uma à cultura violência, a contra- violência já não é Faz uma criminalizada. cultura contra roubo, então. Já não é serve de porra criminalizada, nenhuma, não é esse Tabata? o discurso. O quê? A incitação à violência... É crime no Brasil. Então pronto, Por o que isso que tem que o partido mudar? nazista não pode ser legal no Brasil. Tudo bem, mas não é o partido nazista. O nazismo, ele não necessariamente incita a violência. Ele incita a supremacia de uma raça. O que eu acho uma merda, a gente Por meio burra do que acredita extermínio nisso. de outra raça. Isso é Um dos extrapolação do nazismo. Um dos Eu principais não tô Isso é defendendo o o coração nazismo. do Um dos nazismo. principais Eu não tô debates, defendendo o um dos nazismo, principais nazismo é uma debates que a merda, gente um lixo. teve no Coisa de Supremo gente Tribunal idiota, Federal nazismo. foi legalizar Criminoso. ou não o Minha Luta, do Hitler.
legalizar ou não o Minha Luta do Hitler. Exato. O livro tem que ser... Qual É claro foi, que sim. qual foi uma das Porque a instituições gente tem que mais aprender com a nossa história pra vocais? não fazer os mesmos erros. Exatamente, Tabata. Então você Você concorda com a gente? permitir que um cidadão pregue o extermínio a uma população não tem nada a ver com ler um livro que fala da nossa história. Mas o que o livro Mas o livro fala em exterminar os judeus. Exatamente! Justamente por entender aquele livro e ler aquele livro que a comunidade O judaica livro defende é que aquele um livro não docu- seja criminalizado.